Olá pessoal, há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando tenha medo de Yahvé porque ele pode fazer, além de matar seu corpo, ele pode fazer perecer sua alma no inferno. Eu queria falar um pouco sobre o medo, que para mim é um poderoso freio moral utilizado no meio religioso. Ah, Ouvi certa vez uma frase que dizia: onde há medo, não há respeito. E onde há respeito, não há medo. Frase de efeito. Mas tem algum sentido nisto? Veja, por exemplo, o adolescente quando começa, acho que quase todos os pais passam por isso. Se não passam, tem alguma coisa que não foi contada, mas quase todos os pais passam por essa situação na adolescência dos seus filhos, com medo da droga, que sem medo de que seus filhos se viciem, sejam drogados, usuários de droga. Estou defendendo o uso de droga, não é esse o objetivo que nem faz parte de mim. Mas veja bem, muitos pais, na época em que eu era pastor, muitos pais diziam assim para o filho: droga não presta, não use não, que isso não presta. Cara, eu acho que talvez a pior abordagem que você possa fazer é essa, porque você diz que não presta, mas você vê a maioria dos jovens entrando pelo caminho das drogas. E aqui eu não estou falando das drogas ilícitas, das listas, cigarro, bebida. Então já começa de uma forma errada. Você dizer assim, não presta, não. Talvez a abordagem deveria ser mostrar as consequências, porque droga deve dar um barato legal, né? Senão as pessoas não usariam. O álcool dá um barato legal. O fumar, lidei muito com pessoas que fumavam, perdi meu pai por conta de fumo, com câncer de pulmão, mas ele dizia que dá uma sensação de relaxamento. Então não é ruim, as consequências são péssimas, mas aquele momento, por, por menor que seja o barato, que seja um alívio momentâneo, tem uma função. Mas não é sobre droga que eu quero falar. É do princípio quando você diz assim, não faça porque é ruim. Ou não faça porque você vai se danar. Quer dizer, é, é um meio equivocado, talvez muito equivocado, ao meu ver, por você usar o medo como um freio. É, como um freio para regular. Eu já contei isso em outros vídeos aqui, eu nunca gostei de fazer isso com meus filhos. Por medo em Deus, né? Que fosse, medo no além, que fosse. Não, não faz porque eu não gosto. Trazer responsabilidade para mim. Do que ficar jogando um medo, uma certa responsabilidade para os outros. Mesmo que a intenção seja, vamos dizer, boa, quando um pai faz isso, uma mãe faz isso, é tentando desviar o seu filho talvez de uma situação que possa acontecer no futuro dele que seja ruim, que seja péssima. Mas o medo, ele tem se tornado sabe, a coleira e um guia de cachorro que você usa para quando sai para passear? O medo, ele tem essa função. Ele é um freio, muitas vezes um freio moral. Não faz isso, não faz. E para vocês terem ideia, no começo do livro de Gênesis já diz, né? A imposição de Yahvé, quando está falando com Adão, você pode ter a leitura que quiser,
Mas ele disse, ó, não come de tudo, mas não come dessa aqui não que você morre. Você vai morrer. Você vai morrer. Quando ele fala isso, e a narrativa toda trata disso, é que pela proibição é que foi estimulado o desejo. Eu lembro que uma certa vez, quando meus meninos eram pequenos, eles eram muito curiosos, como qualquer criança saudável e normal. E um dia eu fiz um experimento, peguei uma caixa de sapato, sem nada, embrulhei e deixei em cima da mesa. Aí disse, não mexe. Só coloquei à tarde. Era de, tipo assim, 10 minutos. O que é que tem aí? Para quem é? O que é que tem? Quando você diz não mexe, parece que você lá dentro estimula, desperta o desejo de ir. Então, assim, não coma desta árvore, não coma. Você proíbe, parece que instintivamente surge o desejo de você querer correr atrás dessa descoberta do que tem ali, porque proibiu, né? Por que proibiu? O que tem ali dentro? O que faz essa árvore? Que barato essa árvore dá, né? Essa árvore deve dar um barato doido. E aí diz que a narrativa que a serpente disse, você não sabe de nada, Adão e Eva. Que no dia que você comer, você vai ser igualzinho a ele, você vai saber tudo. Porra. Aí a narrativa diz que Eva achou legal, era bonita, deu uma vontade, né? E aí foi lá. Então, o medo, quando você tenta impor o medo, você, com ele nesse pacote, você traz o desejo. O desejo de experimentar ou, no mínimo, de descobrir o que tem por trás daquela proibição. O medo escraviza. E qualquer pai, pastor, líder, governador que conduz filho, nação pelo medo, falhou. Porque no medo não se estabelece confiança. Nenhum regime de medo se estabelece confiança. Vocês acham que as pessoas na Coreia do Norte têm confiança? Não. Eles têm medo. Vocês acham num país onde tem uma ditadura, mesmo que disfarçada, as pessoas estão ali por respeito? Não, por medo da punição. Então, qualquer pai, líder que usa a tática do medo, né, é muito comum, falhou. Porque o medo ele escraviza. O medo ele é usado como um freio também para tentar. Por que muitas igrejas estão lotadas hoje? Medo de quê? Medo de se danar, medo de ir para o inferno. Medo. Essa era uma das coisas que eu mais ouvia. Se você vai estudar a história da igreja na Idade Média, as pessoas faziam de tudo para não se danar. Principalmente depois do que a igreja fez na Idade Média com o inferno, com o uso do inferno, que eu estou terminando essa série. Porque o medo mete um medo, as pessoas estão ali fazendo de tudo, compravam, né? Compravam o passe para o céu, compravam o perdão, a venda das indulgências, compravam um pedacinho do céu para garantir a salvação. Medo de se danar, do inferno. Então a religião, principalmente as monoteístas, elas usam disso. O medo, porque sabem que o medo é uma coleira que se põe no pescoço das pessoas para manipulá-las e conduzi-las. Nesse sentido, a proibição ela funciona de forma reversa, né? Ela estimula a vontade de fazer. E produz um bando de esquizofrênico, de pessoas taradas. Sim, se eu fosse contar as confissões que eu ouvi no tempo de pastor, tinha muita gente presa até hoje. É,
Sério, o povo dentro da igreja. Cada coisa que cometiam, mas com medo de se danar. Né? Estavam ali. São pessoas, no certo sentido, esquizofrênicas, enlouquecidas, por conta do medo. Eu já vi gente enlouquecer por conta do medo. Então, o medo, ele amarra as pessoas. Não por respeito, não por confiança. Medo da punição. É simples assim. Medo da punição. As pessoas estão lotando os lugares com medo de ir para o inferno, que é um mito construído, tem origem e tudo. Estou falando isso na série, você pode dar uma olhadinha lá. Medo de ir para o inferno. Medo ou passar pelo inferno do Dante Alighieri, né? Com todos os círculos. Que até nesse inferno, até o lugar de gelo tinha. Então, medo. Tem um purgatório, porque as pessoas ainda acham que podem ser salvas. Medo do inferno. O medo funciona como um freio, uma corda, onde pastor, líder, os pais, infelizmente, usam desse recurso para... Não vai, menino, que ali tem um bicho papão. Não vai, menino, que ali o bicho vai te pegar. Gente, quando eu escutava isso, não faz isso, cara, não faz isso. Você só vai criar problema para você mesmo no futuro. Sabe, mete um medo. Não coma, que senão você vai morrer. E comeu e não morreu. É o caso no Velho Testamento de Manoá, né? Que tá lá e ela vê o anjo e diz: Eita, vou morrer. Aí viu que não morreu, perdeu o medo. Isaías viu o anjo, aí vou me danar, vou morrer. Não morreu, né? Não morreu. Então, assim, o medo ele funciona, ele tem esse poder psicológico imenso de trazer as pessoas numa certa coleira. E as pessoas estão muitas vezes nas religiões, que eu acho que é legítimo estar numa religião, é muito legítimo, desde que você esteja lá, que seja uma coisa agradável, saudável. Mas por medo, só por medo de não se danar. E muitos, acreditem, na época que eu estava lá, muita gente é dissimulada. Mesmo estando ali, mesmo vestindo roupas cristãs, né, que até tem isso. Mas vivia uma vida toda enlouquecida, toda enlouquecida. Mas a religião funcionava isso como se fosse uma cidade de refúgio para contra esse medo que persegue as pessoas. E aí vem Lucas e ainda diz que, olha, vocês têm que temer a uma pessoa, que ele pode matar literalmente o corpo e a véia, ele pode matar o corpo e ele ainda pode lançar no inferno. Oh, que desserviço à humanidade. Que desserviço à humanidade. Querer adquirir respeito por medo. Você nunca vai respeitar alguém por medo. Você vai ter medo. Respeito é outra coisa. Então, se você puder desconstruir isso na sua cabeça, faça. Isso vai te tirar muita coisa ruim, muitos desprazeres. E vai te trazer a abertura de uma consciência melhor, sabe? O medo do inferno, o medo do pecado, o medo é avassalador.